Oi pessoal, e hoje nós temos o vídeo por dentro da Fundatec, Geometria Espacial. E a primeira figura que a gente vai estudar é o cubo. Agora a gente deixa de ter lados, tá? E eles se tornam a ser chamados de aresta, tá? Então, o cubo ele tem todas as arestas iguais, tá? Aresta é a reta que une dois lados. Bom, o que acontece aqui no cubo? Nós temos várias áreas que podem ser utilizadas, o volume e a diagonal. Primeiro, a área da base, que é a área do chão. Se tu domina bem a ideia da geometria plana, tu vai ver que a base ela é um quadrado. E como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Nesse caso, nós temos aresta vezes a aresta, ou aresta ao quadrado. Área lateral. Tu pode ver que tu tem 4 lados na parte lateral da figura. Tu tem a frente, tu tem os fundos, tu tem esse lado aqui e esse lado aqui. Então tu tem 4 faces. E sendo que cada face dessas também é um quadrado. Por isso que é a ao quadrado. Logo tu tem também a forma então da área total, que a área total é a área das 6 faces que nós temos no cubo. Então, cada face é um quadrado, então 6 ao quadrado. Diagonal interna também pode ser utilizado, que ele sai desse pontinho aqui da frente e vai lá no canto superior contrário a ele. E a diagonal, então, que é essa linha azul, aqui ela é dada, não é A, não é L, mas sim A. Botei errado. A raiz de 3. E por último, o volume do objeto, já que geometria espacial, o que ela é? É um objeto em 3 dimensões. Então ela vai ter um comprimento, uma largura e uma altura. 3 medidas, tá? Então, comprimento, largura e altura. E o volume é a multiplicação dos 3, mas como o cubo ele tem todas as arestas iguais, aresta na terceira. Agora vamos ver como aparece as questões envolvendo o cubo. Questão número 1. Um aquário na forma de um cubo possui o fundo fabricado com vidro temperado especial, mais grosso que o vidro utilizado nas laterais, e a tampa foi fabricada em madeira. Considerando que o material usado no fundo, o material das laterais e o material da tampa custam respectivamente R$800, R$400 e R$500 um metro quadrado, e que o aquário possui 40 centímetros de lado, qual foi o custo em reais do material utilizado na fabricação do aquário? Bom, então aqui eu quero saber o material que foi utilizado no aquário. Então eu estou falando das áreas laterais, a área da base e a área de cima, tá? Então eu vou ter que calcular cada uma das áreas delas. Só que olha só, ele está falando que é 40 centímetros, tá? A nossa aresta do aquário. Só que ele está me dando o preço em metro quadrado. Então tem que passar o 40 centímetros para metro quadrado. Então, tu pode usar lá, a Karen havia dado meu donuts com morango. Bom, o 0 está no centímetro e o 4 está aqui. E eu quero vir para metro, então eu acrescento o 0 e a vírgula. Então isso aqui é 0,4 metros. Bom, então eu preciso saber qual é a área da base, que ele está falando aqui que foi de um material diferente. Então essa base, ela é o quê? Vamos trazê-la para cá. Ela é um quadrado. Isso aqui é o chão desse nosso aquário, que é de 0,4 por 0,4. Então, a área do chão, como é um quadrado, L ao quadrado, que é 0,4 ao quadrado.
Isso vai dar 0,16 metros quadrados. Então já achei a área da base. Vamos chamar aqui de área da base para a gente não se perder. E essa área da base é a mesma da área da tampa que foi feita de madeira, tá? Então vamos chamar de área da base 1, área da base 2, então também é 0,16 metros quadrados. E agora eu preciso da área lateral que foi feita com outro tipo de vidro. Bom, área lateral, se tu não te lembrá-la da forma, tu vai ver, ó, tu tem 4 lados. Se tu tem 4 lados, é 4 vezes alguma coisa. Bom, e tu pode ver que a frente aqui, ou qualquer um dos lados, ele é um quadrado, que é L ao quadrado. Aqui nós estamos falando em aresta. Vamos trocar aqui para aresta para não dar problema. Tá? Então, vai ser 4 vezes o A ao quadrado que nós já temos, que é 0,16. Então, isso vai dar 0,64 metros quadrados. Então, tendo agora as 3 áreas, eu posso calcular o valor que nós vamos pagar. Tá? Olha só. A base, o fundo, no caso, né, é R$ 800 o metro quadrado. Então, tu vai fazer 800 vezes 0,16. Bom, ó, tu tem 2 zeros e tu tem 2 casas decimais. Então, esses 2 zeros eliminam a vírgula. Então, tu vai ter 8 vezes 16. 8 vezes 6, 48. Vai 4. Então, aqui vai dar R$ 128 o fundo. A área lateral custa R$ 400 o material. E vai ser vezes o 0,64. Então, ó, também, ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Então, 0 elimina as casas decimais. E tu vai ter 4 vezes 64. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 25. 256. E por último, a tampa, que é 0,16. Vezes o valor dela, que é de R$ 500. Então, mesma coisa, ó, 2 zeros, 2 casas decimais, 5 vezes 16. Isso vai dar 80. E agora basta somar tudo e nós vamos ter qual o valor gasto, tá? Então, 14, 16, 4. Nós vamos gastar aqui R$ 464 nesse aquário, que é a letra B. Questão número 2. O cubo mágico abaixo é formado por quadrados de área que medem 4 centímetros quadrados cada. É correto afirmar que o volume do cubo mágico é igual a... Bom, então o que acontece aqui no nosso cubo? Tá? Eu tenho aqui, ó, vamos olhar pelo da frente, ó, 9 quadrados, tá? Então é o seguinte, ele está me dizendo que uma da área de uma dessas faces aqui, ó, é 4 centímetros ao quadrado. Com isso eu consigo descobrir qual é o tamanho dessa aresta aqui, por exemplo, ó. Tá? Porque a área da face, essa parte da frente aqui, ó, ela é um quadrado. Então, logo, a minha área é A ao quadrado. Passo o quadrado para o outro lado, isso vai ser raiz de 4. Então, significa que essa aresta aqui, esse pedacinho aqui, vale 2. Como esse é igual, vale 2, e esse vale 2 também. Então, significa que todo lado aqui vai valer 6. E com isso, eu consigo achar agora o volume, que é a aresta na 3. Então, 6 elevado a 3. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, que é a nossa resposta
correta, que é a letra B. Questão número 3. Se um cubo de volume V tem cada uma de suas arestas aumentada em 10%, seu novo volume passa a ser aproximadamente quantas vezes maior? Então vamos pensar o seguinte aqui, que o lado original ele tem 100%, certo? E eu vou aumentar 10%. Então meu lado vai deixar de ser 100%, ele vai passar a ser 110%, certo? Tranquilo? Então a minha aresta, que era 100, ela passou a ser 110. Então ela vai ser 110% do novo valor elevado ao cubo. Só que lembrando que porcentagem eu não posso trabalhar na parte de potência. Eu tenho que transformar a porcentagem em um número. E isso eu escrevo sempre em forma de fração. Porque eu tenho 110%. Porcento é a mesma coisa que dizer por 100. Então nós vamos ter isso aqui. E aí eu posso cortar um zero aqui. E aí tu vai fazer 11 elevado à terceira. Que vai dar 1331. 10 na terceira é 1000. Como ele está falando em aumento de porcentagem, eu tenho que ter 100 aqui embaixo. Então eu preciso fazer com que esse zero desapareça. Para esse zero desaparecer, ele vai criar aqui uma casa decimal. Então isso vai dar 133,1 sobre 100. Ou seja, 133,1%. Se o minha figurante será 100%, e ele recebeu um aumento de 10, então tudo que passou de 100 é o quanto ele aumentou. Então ele aumentou 33,1%, que é a nossa resposta final. Como ele pede uma aproximação, ele botou 33% na letra C. Bom, a próxima figura que nós vamos estudar agora é o paralelepípedo, tá? Que é a nossa caixa d'água, piscina, tá? Caixa de sapato. Ela tem 3 dimensões também, tá? Onde nós temos um comprimento, a largura e a altura, tá? Começando pela ideia da área da base, tá? Já que nós temos o chão aqui, ó. Tá? O que esse chão é? Ele é um retângulo. E o retângulo, a gente sabe que é base vezes a altura. E quem é a base e quem é a altura aqui, ó? A base é o A e a altura é o B, ó. Então aqui, no caso, a gente consegue achar a área da base pelo retângulo. E mesma coisa a gente vai fazer para a área lateral, que são os lados. Só que o que acontece? A frente e o fundo são iguais, e esses dois da laterais eles são iguais, mas diferentes dos da frente. Porque senão nós teríamos outra figura aqui, um cubo, tá? Se fosse tudo igual. Então, olha só. Olhando para essa face da frente aqui, eu tenho esse retângulo aqui, ó. Certo? Então, a área lateral aqui vai ser o quê, ó? A, né, o retângulo, A vezes a altura, que é o C. Lá atrás, nós temos mais um A com um C. E agora os ladinhos aqui, ó. Esses retângulos que tem aqui, ó, a base é o B e a altura é C. E isso nós temos desse lado e desse lado também aqui. Então, logo, a área lateral é 2 vezes o AC mais 2 vezes o BC. Conseguimos achar agora a área lateral. E por último, nós vemos a área total, que daí é a área de toda a figura. Aí, bom, aqui eu calculei uma área da base, mas eu tenho outro retângulo igual ao da base aqui em cima.
Então, são 2 vezes o A vezes o B, tá? Que é a área da base, mais as áreas laterais. 2AC mais 2BC. E chegamos, então, à fórmula da área total. Vejam que eu estou usando aqui para explicar para vocês a geometria plana do vídeo anterior, tá? Eu estou vendo as figuras que são formadas aqui dentro e estou achando a área da base, a área lateral e a área total. Olhando somente para as figuras que esse meu sólido é formado, tá? O que mais a gente tem importante aqui? O volume da figura. Bom, lá no cubo pode ver que a gente multiplicava, né? Ou fazia a potência A elevada à terceira, que é A vezes A vezes A, aresta vezes aresta vezes aresta, certo? Então eu multiplicava as 3 dimensões. Aqui eu também vou multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então vai ser A vezes B vezes C. Calculei o volume. Nós podemos também ter o cálculo da diagonal. Tá? Eu não me lembro de a Fundatec ter feito uma questão envolvendo a diagonal de um paralelepípedo, tá? Mas eu sempre coloco aqui a fórmula, tá? Que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então essa é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. E agora então vamos ver como a Fundatec cobra as questões envolvendo o paralelepípedo. Questão número 4. Um refratário em forma de paralelepípedo mede 20 cm de comprimento, 17 cm de altura e 10 cm de profundidade. O volume em metro cúbico desse refratário é... Bom, tem 2 jeitos de fazer essa questão, tá? Uma, tu calcular tudo em centímetro, tá? E depois tu passar para metro cúbico, que é o que normalmente eu prefiro, tá? Então, o volume é A vezes B vezes C, então comprimento, largura e altura. Então, 20 vezes 10 vezes 17. Isso vai dar 3.400 centímetros cúbicos, tá? Aqui, as respostas todas estão envolvendo o número 34, tá? Então, no caso, tu vai ter que saber fazer a transformação. E como a gente faz essa transformação? O primeiro zero está no centímetro cúbico. Então, aqui no centímetro cúbico, eu vou botar o primeiro zero. Mas, como eu estou falando em um sólido de revolução, onde tem 3 dimensões no caso, eu tenho que ter 3 números em cada casa. Tá? Então, não adianta só botar o zero aqui. Eu vou ter que botar mais 2 números desse aqui dentro da primeira casa. Então, 0, 4. Depois eu tenho 3. E agora eu quero chegar até o metro cúbico. Então, sabendo que eu tenho que colocar 3 números em cada casa, aqui eu já tenho 1, eu vou ter que acrescentar mais 2. E aqui eu acrescento mais 3. Só que a vírgula está sempre junto da barra da direita. Logo, esses 2 zeros aqui, eles não têm valor significativo. Então, o volume aqui, em metro cúbico, vai ser 0,0034, que é a nossa resposta correta, tá? Que é a letra D. Outro jeito de tu fazer é passar cada um desses valores para metro, tá? Então, 0,20 é a mesma tabela aqui, tá? Só que no caso, tu vai botar um único número por casa, tá? Então, ó, 20 centímetros, 0, 2. Quero no metro, tá aqui, ó. Então, isso aqui é 0,2 metros. Isso aqui é 0,1
metro. E aqui é 0,17 metros. E aí tu vai multiplicar esses três, como está dando aqui, tá? A vezes B vezes C, e tu vai chegar nessa resposta de forma igual, tá? Questão número 5. Uma caixa em formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 60 centímetros por 1,2 metro por 1 metro. Pedro deseja preencher 80% da caixa com areia. Qual o volume em metros cúbicos preenchido de areia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é que essas duas dimensões estão sendo dadas em metro. E essa terceira está sendo dada em centímetro. Eu tenho que estar tudo na mesma unidade de medida, tá? Então, 60 centímetros eu tenho que passar para metro. Então, o 0 está no centímetro, 6 e vou até o metro, onde acrescenta a vírgula. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,6 metros. E aí, tu pode calcular o volume, que é A vezes B vezes C. Então, 1,2 vezes 1 vezes 0,6. Isso vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1, vai dar 0,72 metros cúbicos. Só que tu tem que cuidar, porque isso é da caixa inteira. E eu quero botar 80% de areia na caixa, tá? Então eu vou ter que calcular 80% desse valor, tá? Então, vezes 80% é 80 sobre 100. Posso cortar um zero aqui, e aí tu vai fazer 8 vezes 0,72. 16, vai 1, 57, 0, não tem, duas casas decimais. Como está dividindo por 10, eu vou ter que aumentar uma casa decimal. Então, isso vai dar 0,576 metros cúbicos, que é a nossa resposta correta, que é a letra E. Questão número 6. Uma piscina em uma certa residência necessita de reparos no seu revestimento. E para que o serviço possa ser realizado, foi necessário esvaziá-la completamente. Sabendo que a piscina tem 5 metros de comprimento por 3 metros de largura por 1,2 metros de profundidade, a quantidade de água em litros para encher 75% de sua capacidade máxima corresponde a... Bom, nessa questão, além da gente achar o volume, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui de unidade, tá? Que é passar a medida de volume para a medida de capacidade, ou seja, nós vamos sair de 1 metro cúbico para litros, tá? Então são duas coisas que a gente tem que fazer. Bom, primeira coisa, nós temos que achar qual é o volume dessa piscina, que é A vezes B vezes C. Então, 5 vezes 3 vezes 1,2. Bom, 5 vezes 1,2 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18 metros cúbicos. Agora eu vou passar isso aqui, tá, que é metro cúbico, para litros. Aí eu tenho que me lembrar da relação, que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Logo, em 2 metros cúbicos nós vamos ter 2.000 litros, e assim por diante, até chegar em 18 metros cúbicos, que a gente vai ter 18.000 litros. Só que bastante cuidado, que eu quero encher a piscina com 75% desse valor, tá? Então, nós vamos calcular 75% desse valor. Então, 75 sobre 100. Posso cortar os zeros aqui. Então, vou ter 75 vezes 180. Ou vou fazer
75 vezes 18, depois acrescento mais um zero. Aqui, 56, 60, 57. Então isso vai dar 13.500 litros, que é a resposta da letra A. Questão número 7. A caixa d'água de um prédio com formato de paralelepípedo retângulo tem as seguintes medidas: 2,8, 3 e 1,5. Sua capacidade em litros é de... Bom, então nós temos que calcular o volume e depois fazer a mudança, né, de unidade. Então, volume A vezes B vezes C. Então, 2,8 vezes 3 vezes 1,5. Aqui eu sei que vai dar 4,5. Então, multiplicando isso por 2,8, isso dá 12,6 metros cúbicos. E como na questão anterior, eu tenho que lembrar que em 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Então, em 12,6 metros cúbicos, se tu tiver dificuldade, tu pode vir aqui, bota um X, multiplica cruzado, né? Faz por regra de 3 normal. Mas antes eu mostrei, 1 metro cúbico é 1.000 litros, 2 é 2.000, 3 é 3.000, 4 é 4.000. Então 12,6 tem que ser 12.600 litros, que é a nossa resposta correta, que é a letra E. Questão número 8. Sabendo que o volume de um paralelepípedo é de 249,6 centímetros cúbicos e que sua altura mede 5,2 centímetros e sua largura mede 4,8, o valor de seu comprimento é... Bom, então ele nos dá o volume e nos dá duas das medidas desse paralelepípedo. Eu preciso achar a terceira medida. Então, eu vou partir do que ele me deu, vou partir do volume. Então, o volume, eu sei que é A vezes B vezes C. E a multiplicação desses três tem que dar 249,6. Então, o A, que é o comprimento, é o X, que eu não tenho. As outras duas medidas, 4,8 e 5,2. Então, eu vou multiplicar esses dois valores e o resultado eu vou passar dividindo. Então, 4,8 vezes 5,2. 16, 41, 8, 20. Isso dá 24,96. Bom, basta agora dividir os dois. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, igualar as casas decimais, para poder tirar a vírgula. Então aqui vai dar 1 e ainda vai sobrar um zero. Então significa que o comprimento aqui é de 10 centímetros, que é a nossa resposta final, que é a letra E. Questão número 9. Um paralelepípedo reto de base quadrangular de lado 6 centímetros tem volume de 432 centímetros quadrados. Qual é a altura desse paralelepípedo? Bom, então falando, então primeiro que a base é quadrangular, então na verdade a base aqui é um quadrado, tá? Então, partindo do que ele me deu, que é o volume, A vezes B vezes C é igual a 432. Então o A é 6 e o B é 6 e a altura que eu quero descobrir que é X, que é igual a 432. Então isso dá 32x. E agora passo 36 dividindo. Então significa que o x aqui vai ser 1, sobra 2, então 12.
vai dar 12 centímetros, que é a letra B. Questão número 10. Ana Patrícia comprou um vaso transparente na forma de paralelepípedo, medindo 40 centímetros de comprimento, 25 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Ela resolveu colocar uma planta especial. Colocará no fundo 1/5 da capacidade de cascas e pedras e 2/3 de terra. Qual o volume em metros cúbicos ocupado pela terra? Bom, então o que a gente vai fazer é calcular o volume dessa figura aqui, tá? Para ver o volume total. Lembrando que isso aqui está em centímetro e a resposta pede em metro cúbico. Então, 40 vezes 20 vezes 25. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Mais 2 zeros. Então, isso dá 20.000 centímetros cúbicos. E aí, eu vou passar isso agora para metro cúbico. Então, o primeiro zero está no centímetro. Como é cúbico, são 3 números em cada casa. Então, 0, 0, 0, 2. E agora eu vou lá para o metro. Então, 0 e 0. Então, isso dá 0,02 metros cúbicos. E agora o seguinte, eu sei que no vaso vai ser colocado 2/3 de terra, que é o que eu quero saber. Então eu tenho que calcular 2/3 de 0,02, certo? Então o D é nada mais nada menos que uma multiplicação. Então isso vai dar 0,04 sobre 3. Dividindo isso aqui vai dar 0,01333 metros cúbicos, o que me dá como a resposta correta a letra E. Questão número 11. Um paralelepípedo tem 3 lados diferentes e um volume dado pelo produto desses lados. Se cada lado aumentar 10%, o volume terá aumentado aproximadamente. Pessoal, segue a mesma ideia do cubo, quando ele dizia lá que aumentava 10% a aresta, tá? Vamos dizer que aqui eu tenho uma medida, tá? Que ele é 100%. Ele vai aumentar 10. Então ele vai ficar 110% da medida de A. Aqui vai ficar 110% a medida do valor B. E 110% da medida do valor C. Se o volume é A vezes B vezes C, eu vou ter 110% de A vezes 110% de B vezes 110% de C. Cada um aumentou 10%. Olha só, isso aqui não é a mesma coisa que 110% elevado na terceira de A vezes B vezes C. Então, ó, basta pegar os aumentos e multiplicar eles. Só isso. Tá? Os lados, os tamanhos deles, não me interessa, porque eu só quero saber em percentual qual vai ser o aumento. Então, 110%, né, elevado na terceira, é o 110 sobre 100 elevado na terceira. Cortou os zeros, 11 na terceira é 1.331 sobre 1.000. Só que embaixo eu preciso ter 100 para voltar em porcentagem. Então eu elimino esse zero, criando uma casa decimal no número de cima. Então 133,1 sobre 100, que dá os 133,1%
E tudo que está acima de 100 é aumento. Então, ele aumentou 33,1%. No caso aqui está aproximado, então letra C. Bom, próximas figuras a serem estudadas são os prismas e o cilindro, tá? Normalmente a gente trabalha separado, mas hoje eu gosto de trabalhar eles juntos, tá? Que é bem fácil de entender trabalhando eles juntos, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, volume, ele é igual nas 4 figuras, a fórmula dele. Volume, área da base, vezes a altura. Isso aqui é o volume. Serve para qualquer uma das 4 figuras. O que muda nelas? Área da base. Tá? Base é o chão. Então, nos prismas eu tenho triangular, quadrangular e hexagonal. E aí nós utilizamos o que aqui? As fórmulas lá da geometria plana, só que trocando L por A, porque lá é lado, aqui é aresta. Então a área da base no triangular, vocês também têm que cuidar qual é o triângulo que ele está usando, tá? Normalmente é o triângulo equilátero. Mas já vi botarem triângulo isósceles, botarem triângulo qualquer, botaram já triângulo retângulo, tá? Então vocês têm que ter esse cuidado. Normalmente é o triângulo equilátero, que é o A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O quadrangular é porque é um quadrado, então a área da base é A ao quadrado, tá? Que seria o nosso L ao quadrado. E o hexagonal, hexágono, né, são 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, aqui o que muda é a base, e aí para achar o volume basta multiplicar pela altura. Se ele pedir área lateral, por exemplo, também usamos a mesma fórmula para todos eles, que é N vezes A vezes o H. Por que A vezes o H? Olha aqui, ó. Se eu quero área lateral, o lateral, o lado dessas minhas figuras são sempre retângulos, onde nós temos a aresta e a altura. E N é a quantidade de lados. Se for triangular, tu tem 3. Então N é 3. Se for quadrangular, o N é 4. Se for hexagonal, o N é 6. Tá? Eu já ia dizer 5. Certo? E o cilindro? Cilindro também é a área da base vezes a altura. Mas o que acontece no cilindro? Eu tenho uma base circular, um círculo. Então ele vai ser dado por πr ao quadrado. E se ele falar em área lateral, olha só. Isso aqui é um cilindro, tá? Cilindro. Eu tenho, ó, o comprimento do cilindro aqui embaixo, eu tenho a altura da figura, certo? Eu quero descobrir a área lateral. Se eu abrir isso aqui, ó, aqui eu tenho a altura do meu cilindro. E essa linha aqui de baixo era quem? Ó. Quem é essa linha daqui de baixo? Não é o comprimento da circunferência? Então, a área lateral aqui vai ser o quê? O comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes a altura. Também retirando lá da geometria plana, tá? Área total, se pedir. O que acontece aqui? Tu tem 2 bases mais área lateral, tá? Então a área total, ela também serve para qualquer uma das 4 figuras, que é 2 vezes a área da base, que eu tenho 2 bases, ó, uma em cima e outra embaixo, mais a área lateral, não importa a figura.
E aí aqui nós temos todas as fórmulas que caem dentro do prisma ou do cilindro, certo? Então vamos ver as questões de prismas e cilindros. Questão número 12. Em um recipiente em forma de prisma com base quadrada, de lado medindo 60 centímetros, não é lado, tá? Deveria ser dito aresta, de aresta medindo 60 centímetros, é utilizado para guardar retalhos. Esse recipiente tem altura igual a 1 metro e foi preenchido com 55% de sua capacidade. Qual o volume em metro cúbico que resta a ser preenchido desse prisma? Ele quer a resposta em metro cúbico, tá? Então tu já pode, de repente, se quiser, transformar isso aqui em metro para facilitar, tá? Então 60 centímetros, ó, 0 está no 6, 0 está no centímetro, 6 e o 0 lá no metro. Então isso é 0,6 metros. E o volume do prisma, ele é dado por área da base vezes a altura. Ou tu pode, claro, no prisma quadrangular, multiplicar os 3 sem problema nenhum. No prisma quadrangular, tá? Pode multiplicar os 3. Bom, a área da base é a aresta ao quadrado. Então, 0,6 ao quadrado, que dá 0,36. Então, vai ser 0,36 vezes 1, que dá 0,36 metros cúbicos. Só que ele está me dizendo que 55%, tá, está ocupado. E eu quero saber quanto ainda falta ser preenchido. Se 55 estão preenchidos, o que falta é 45, tem que completar 100%, certo? Então eu vou calcular 45% de 0,36, tá? Bom, então, 36 vezes 45. 30, 18, 24, 12, 14... Tem duas casas decimais. Então, 16,2 sobre 100. 2 zeros aumenta duas casas decimais. Então, isso dá 0,162 metros cúbicos, que é a resposta da letra A. Questão número 13. A embalagem de chocolate tem formato triangular, conforme figura abaixo. A base da caixa é um triângulo equilátero com as seguintes medidas: o lado de 6 cm e a altura de 30 cm. A capacidade da caixa em centímetro cúbico é de... Bom, então volume, área da base vezes a altura. O que a gente precisa? Da área da base. Bom, mas aí a base diz que é um triângulo equilátero, que é a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso dá 36 raiz de 3 sobre 4, que dá para cortar. Então, isso vai dar 9 raiz de 3. Essa é a nossa área da base. 9 raiz de 3 vezes a altura, que é 30. Isso dá 270 raiz de 3 centímetros quadrados, que é a resposta da letra B. Pode ver que são questões bem simples e que usa basicamente a geometria plana. Tem que saber bem a geometria plana para poder ir bem na espacial. Beleza? Questão número 14. Considerando o valor de π igual a 3,14, um cilindro circular reto tem raio igual a 13 centímetros e altura igual a 0,40 metros. E foi preenchido
com 80% de sua capacidade total. Com base nessas informações, qual o volume em centímetro cúbico da parte vazia do cilindro? Bom, o negócio é o seguinte, ele está querendo a resposta em centímetro cúbico, tá? E aqui nós estamos em metro, tá? Então isso aqui vai ter que passar para centímetro. Então olha só, o zero, isso aqui é a parte decimal, me interessa é a unidade, que é o zero, ele está no metro. Então 0, e acrescento um número em cada casa. Chegou no centímetro, a vírgula que estava aqui passa para cá. Então isso é a mesma coisa que 40 centímetros. Bom, feito isso, eu preciso calcular o volume, que é a área da base vezes a altura. Bom, a área da base é circular. Então, se é circular, πr ao quadrado. O raio é 13. Opa. Então, 13 ao quadrado dá 169. Π. Eu ainda não vou transformar o π, tá? Vou lá calcular o volume. 169 π vezes 40. Vou multiplicar o 169 pelo 40. 3 vezes 9, 30, quer dizer, 4 vezes 9, 36. 24, 27. 4, 6. Então, 6.760 π. Isso é o volume total. De 80% eu sei que ele está preenchido e eu quero saber o que falta ainda para preencher, que é os 20%, tá? 80% eu já tenho preenchido, 100% é o total, então falta 20%. Então vamos calcular 20% disso. Pode ver que eu estou deixando o π para a última coisa, tá? Eu não vou trocar ele até eu encerrar aqui as contas básicas. 12, 14, 15, 12, 13. Então isso dá 1.352 π. Agora sim eu vou trocar por 3,14 e fazer a multiplicação. Vamos ver se tem uma forma rápida de fazer. Olha só. Se eu multiplicar aqui 4 vezes 2 vai dar 8. Se eu pegar as alternativas, tem duas delas que dão 8 no final. Ou é o 42,4528 ou 4.245,28. Bom, tu tem 1.300 multiplicado por 3. Isso vai dar 4.000 e pouco. Então aqui tu já tem a resposta da multiplicação. 4.245 com 28 centímetros cúbicos. Então tu também pode utilizar as alternativas para ver se tu já consegue chegar na resposta, tá? Letra A. Questão número 15. No cilindro apresentado na figura abaixo, a altura e o diâmetro da base medem, respectivamente, 16 e 12 metros. Nessas condições, qual é, em metros quadrados, a área lateral do cilindro? Considere π igual a 3,1. Vamos tu lembrar a área lateral do perímetro? O que eu mostrei lá para vocês? Né? A folha fechada, né? O cilindro montado. Tu tem a altura, quando tu abre esse cilindro, tu vai ter um retângulo, certo? Em que aqui é a altura. E essa linha aqui é o comprimento da circunferência. Então isso aqui é um retângulo, e para calcular a área dele, base vezes a altura. Então base é 2πr vezes a altura. Bom, π me deu 3,1. O raio, ele me deu o diâmetro que é 12. O raio é a metade, 6.
vezes a altura, que é 16. Agora é só multiplicar tudo isso aí. Então, 2 vezes 3,1 dá 6,2 vezes 6, 12, 37, vezes 16, 12, 42, 43, 18, 22, 2, 7, 3. Então, isso vai dar que a área lateral é de 595,2 metros quadrados, que é a resposta da letra B. Questão número 16. Para fazer um cilindro de borracha vazado, conforme as dimensões ilustradas na figura abaixo, quantos centímetros cúbicos de borracha serão necessários? Utilize π igual a 3. Bom, tem dois jeitos de a gente fazer isso, tá? Vamos pensar o seguinte, que nós temos uma peça inteira, então tem um cilindro grande, e de dela eu vou tirar um cilindro menor. Então o que tu pode fazer? Tu pode calcular o volume do cilindro grande menos o volume do cilindro pequeno, ou se tu te lembra da área da coroa circular, que é o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, também dá para resolver, tá? Então é o seguinte, eu vou procurar o volume do grande, que é a área da base vezes a altura. Bom, então eu preciso da área da base do grande, que é πr ao quadrado. Bom, o que acontece? Ó? O grande, o diâmetro é 8, então o raio é 4. E o pequeno, se o diâmetro é 6, o raio é 3. Então nós vamos ter aqui 3 vezes 4 ao quadrado. Aqui eu já posso fazer direto, tá? Porque o π é 3, então é tranquilo. Então 3 vezes 16, isso dá 48. Então, o volume do grande vai ser 48 vezes 20, que dá 960 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular o pequeno, tá? Ou o interno, que é o que eu vou retirar dessa figura maior, tá? Então também, a área da base vezes a altura. Então, a área da base, πr ao quadrado. 3 vezes o raio, que é 3. Então, 3 ao quadrado dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então, nós vamos ter aqui 27 vezes 20. Isso dá 540 centímetros cúbicos. Aí agora eu posso calcular o volume dessa minha figura, que é os 960 menos os 540. Então isso vai dar 420 centímetros cúbicos, que é a nossa resposta final, que é a letra A. Questão número 17. 2 reservatórios cilíndricos estão dispostos lado a lado conforme a figura a seguir. Qual deve ser a altura de x para que o volume do cilindro mais alto seja igual ao do mais baixo? Considere π igual a 3,14. Então aqui eu quero que os dois volumes sejam iguais. Então vou dizer que aqui é o volume 1 e aqui é o volume 2. Então, o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. Bom, volume a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Base circular. Então, vamos calcular a área da base de cada uma delas. Então, πr ao quadrado, sendo que o raio aqui é 6. Então, isso vai dar 36π. Então, 36π vezes a altura que ele me deu, que é 4. Agora, eu preciso da área da base do menor. Quer dizer, menor
em base, né? Ou maior em altura. Então, 3 ao quadrado, isso dá 9. Então, vai ser 9π vezes x, que é a altura. Bom, tu tem π dos dois lados da igualdade, tu pode já, ó, cortar. E passa opa, cortei errado aqui, ó. E o 9 agora vai passar dividindo. E aí a gente consegue agora cortar aqui. Então o x vai ser 16 centímetros, que é a altura dele, que é a letra B. Questão número 18. Um cilindro reto de base circular com diâmetro igual a 12 metros tem um volume de 972 metros cúbicos. Qual é a altura desse cilindro? Utilize π igual a 3. Bom, então a gente quer saber a altura do cilindro, tá? Então, eu vou começar por onde ele me deu, que é pelo volume, tá? O volume eu sei que é a área da base vezes a altura. Isso é os 972. Bom, a área da base eu consigo calcular, que é o πr ao quadrado. Bom, se o diâmetro é 12, o raio é 6. Então, nós vamos ter 3 vezes 6 ao quadrado, que dá 36. E 3 vezes 36, isso dá 108. E agora eu venho aqui e substituo 108 vezes a altura que eu chamei de x, passa o 108 dividindo, agora basta dividir os dois. Isso aqui vai dar 9, tá? Que é a única resposta que se encaixa, que é a letra B. Questão número 19. Considere o valor de π igual a 3,14. Qual o diâmetro em metros de um cilindro circular reto, cujo volume é 4.521,6 centímetros cúbicos e altura igual a 10 centímetros? Bom, vamos partir do que ele nos deu, do volume, né? A área da base vezes a altura é igual a 4.521,6. A altura eu tenho, que é 10. E o 10 eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então significa que eu tenho um zero, tem que aumentar uma casa decimal. Então vai dar 452,16. Essa é a área da base. Vamos para cá. Mas eu sei que a área da base é o quê? É πr ao quadrado. Bom, e aí ele me deu o π, que é de 3,14. Esse é o valor que eu tenho que usar. E vou passar ele dividindo. Agora a gente vai ter que dividir esses dois números aqui. E agora passa a potência para o outro lado e vai virar uma raiz. Então isso vai me dar que o raio é de 12 centímetros, mas ele está pedindo o diâmetro, tem que ter bastante cuidado nisso, tá? Porque lá nas respostas tem 0,12 metros, tá? Então bastante cuidado. Multiplicando isso por 2, que a gente quer o diâmetro, isso vai ser de 24 centímetros. E ele botou lá um 24 metros ou 0,24 metros. Então só pode ser a letra B, né? Se você quer transformar, ó, 4, 2 e 0. 0,24. Questão número 20. Considere um vaso com volume V em formato cilíndrico. Se o raio da base cair pela metade e sua altura dobrar, o novo volume será... Bom, ó, ele está dizendo que o raio
vai cair pela metade. Então o raio vai ser dividido por 2. Então vou ver aqui, ó. O que vai acontecer na área da base? Eu vou ter π vezes r sobre 2 ao quadrado. Então, isso vai dar π vezes o r ao quadrado sobre 4. Então, ó, a área da base já diminui em 4 vezes. Então, nós vamos ter aqui a área da base sobre 4. E a altura multiplicou por 2. Então, vai virar 2h. E aí, aqui a gente pode simplificar. Então, ó, vai acontecer o quê? Ele vai ficar a metade do valor do volume, tá? Que é a resposta da letra E. Questão 21. O volume de um recipiente em forma de cilindro é de 1000 mililitros e a empresa fabricante estuda ampliar esse volume em 20%. Para isso, a única alteração possível para chegar nesse volume é aumentando. Então vamos pensar só na parte de porcentagem, tá? Não vamos pensar naqueles 1000 mililitros ali, para não me confundir. Então assim, eu tenho 100%, tá? Que é os meus 1000 mililitros, mas eu vou aumentar, eu quero aumentar ele para 120%. É isso aqui que eu quero ter no final. Então eu vou ter que estudar naquelas alternativas que eu tenho ali, qual delas vai dar um aumento de 20%, baseando igual a questão anterior, tá? Então, olha só, na letra A está falando sua altura aumentar em 10 e o raio da base em 10%, tá? Então, olha só, volume, área da base vezes altura, certo? Então, o que acontece aqui? O raio, ele vai aumentar 10% na área da base. Então, π vezes r ao quadrado. Então, em vez de eu ter 100%, eu vou ter 110%. Então, 110%, se a gente abrir ele, né? Porque eu não posso trabalhar ele com porcentagem. Eu posso cortar um zero aqui. Então, isso vai dar 121 sobre 100. Então, isso aqui vai dar... Vamos deixar assim. Vamos deixar assim, porque eu tenho que mexer com a altura. E sendo que a altura, ele também disse que vai aumentar 10%. Isso na letra A. Então, vai a 110. Então, π vezes 121 sobre 100 vezes a altura, nesse caso, 110%, que é 110 sobre 100. Posso cortar um zero. Multiplicando agora, eu vou ter π vezes 1331 sobre 1000, um zero, uma casa decimal. Então, significa que isso aqui vai dar 133,1%. Ou seja, passou. Então, a letra A não pode ser alternativa. Tá? Isso aqui, claro, é fácil de ver que quanto aumenta o raio, ele é sempre elevado ao quadrado. Então, tu tem que pensar, se tem um número elevado ao quadrado, vai me dar 20. Não, né? Não tem esse número. Então, tu já sabe, eu não posso mexer no raio. Eu só posso mexer aonde? Na altura. Então, se tu vai mexer na altura, só sobra a letra B. Tá? Então, a gente já sabe agora qual é a alternativa certa. Letra B. Então, a A não fechou. Vamos ver a B. Se vai fechar. A altura aumentou em 20%, tá? A área da base, nesse caso, ele não muda. Mas a altura sim, tá? Vai ser agora 120% da altura. Já apareceu, ó. Então, ó, a B está correta. Já encerrou.
Então, bastante cuidado nisso. Quando ele falar que aumenta, tá, ou diminui, tu vai ter que ver se acontece da área da base ter um número que vai fechar os 20% ali, por exemplo. Tá? Se tem como acontecer isso. Se não, tu já elimina. Questão número 22. Um copo em formato cilíndrico tem um raio da base igual a 3 cm e altura igual a 6 cm. Se esse copo está preenchido com água até a metade de sua altura, ao colocar uma bola em formato esférico de raio 3 cm dentro desse copo, pode-se afirmar que: letra A, a água transborda do copo, a água sobe até o limite do copo sem transbordar, o nível da água não se altera, a água sobe, mas não chega no limite do copo, o nível da água diminui. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos que calcular o volume que falta para completar esse copo. Tá? Ele disse que o copo está com a metade, né? Aqui, pode ver que ele não usou nenhum dos pis, tu pode botar o pi igual a 3, por exemplo, que fica mais fácil de calcular, tá? Então, área da base vezes a altura. Bom, área da base, πr ao quadrado. Qual é o valor do raio que ele está dando lá? 3. Então, 3 vezes 3 ao quadrado. Isso dá 9,27. E ele está dizendo que metade do copo está cheio. Então, se a altura é 6, metade é 3. Então, tu tem 81 centímetros cúbicos com água e 81 sem água. E o que tu vai fazer agora? Calcular o volume da esfera. É raro eles botarem esfera, tá? Nesse caso eles botaram. E o volume da esfera é dado por 4πr na 3 sobre 3. Tá? Esse é o cálculo do volume de uma esfera. Então nós vamos ter aqui 4 vezes o π, que é 3, vezes o raio da esfera. O raio dela também é 3, então 3 ao cubo, sobre 3. Aqui tu já pode cancelar. 3 ao cubo dá 27. Logo, 27 vezes 4 vai dar 108. Ou seja, o volume da esfera é 108 centímetros cúbicos. Então, se tu largar essa bolinha ali dentro, a água vai para fora, ela vai transbordar do copo, que é a letra A. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!